Fala, querido, fala, queridinha, seja muito bem-vindo à aula de hoje. A aula de hoje sobre diagramas lógicos. Vocês pediram bastante essa aula lá no Instagram, tá? Quem ainda não segue, @Prof. Jorge Cisneros, tá? Segue lá. Então, beleza. Resolvi preparar essa aula aqui para vocês, tá? Então, como todo começo de aula minha, né? A gente já começa falando sobre os objetivos da aula de hoje. E o objetivo da aula de hoje, primeiramente, né? Revisar teoria de diagramas lógicos e, além de revisar de uma maneira bastante prática, vamos resolver questões do Instituto AOCP. Ou seja, a aula de hoje ela envolve teoria mais questão, tá? Aula completa sobre diagramas lógicos. Professor, onde é que isso está no meu edital? Esse assunto especificamente é bem fácil de achar. Tópico 3 lá de raciocínio lógico, tá bem claro, diagramas lógicos. Beleza? Então, sem muita enrolação, prepara teu material, prepara tua água e vamos juntos. Olha lá, pessoal. O que danado é diagramas? Antes mesmo da gente falar de diagramas lógicos. Diagramas nada mais é do que uma representação gráfica. Olha aí. Representação gráfica, tá? Representação gráfica para resumos, por exemplo. Então, toda vez que vocês querem fazer um resumo e utilizam de representações gráficas, vocês estão fazendo um diagrama, beleza? Professor, o que é, então, o diagrama lógico? É o diagrama dentro do raciocínio lógico. Show de bola. Então, quando é que eu vou utilizar um diagrama, ou seja, esse resumo gráfico, né, dentro da lógica? Através das chamadas proposições categóricas. Anota aí. Proposições categóricas. Vocês provavelmente já sabem, né, categóricas, o que é uma proposição, né? Sentido completo, tem verbo, enfim, pode ser valorado em verdadeiro ou falso, uma sentença declarativa, tudo isso aí é uma proposição, show de bola. O mesmo serve para uma proposição categórica, tá? Show de bola? Mas a proposição categórica em si, ela tem uma característica especial. E o próprio nome dela já diz, olha, categórica, ou seja, ela fala de uma categoria, tá? Então, toda vez que vocês tiverem uma proposição falando de uma categoria como um todo, tá? Estamos diante das chamadas proposições categóricas. A proposição categórica, ela tem uma característica. Olha lá, vou te dar um exemplo de uma proposição categórica. Todo, tá? Físico é bom em matemática. Beleza? Todo físico é bom em matemática. Ou seja, presta atenção aqui. A gente tem um quantificador, tá? Nesse caso aqui, um quantificador universal. Temos uma categoria, né? A categoria, nesse caso aqui, é a categoria dos físicos, beleza? E, por final, a gente tem a característica dessa categoria, tá? Ou seja, eu tenho um quantificador, tá? Quantificador, uma categoria ou um sujeito, beleza? E, por fim, eu tenho uma característica da categoria ou uma definição desse meu sujeito, beleza? Toda vez que vocês estiverem diante dessa organização, vocês estão diante das chamadas proposições categóricas. Show de bola? Show de bola. Eu falei aqui, não sei se vocês reparou, que existe o tal quantificador, tá? E esse quantificador seria o todo. Eu não sei quais são os quantificadores. Me fala para mim. Fala assim, senhor. Olha lá, os quantificadores, tá? E essa parte é muito importante, na verdade, saber bem os quantificadores resolve toda a sua vida nas chamadas de diagramas lógicos. Olha, os quantificadores são dois, tá? O universal e o existencial, tá? Esse universal é quando eu estou falando do universo como todo, né? O universo como todo. Olha lá. Então, esse todo aqui, que eu acabei de falar para vocês, é um quantificador universal. Beleza. Sendo que os quantificadores universais, eles podem ser positivos ou negativos, tá? E os quantificadores universais positivos é o que a gente acabou de falar aqui. Olha o exemplo. Todo físico é bom
em matemática. Show de bola? Essa é uma quantificador universal positivo. Agora, imagina lá o quantificador universal negativo. Me ajude comigo, vem comigo pensar. Ó, todo físico, ó, não é bom em matemática. Beleza? Show de bola? Show de bola. Tá. E esses quantificadores existenciais, professor? Olha lá, a gente acabou de ver que o todo seria o quantificador universal. Um existencial é muito fácil, existe pelo menos algum, uma ideia de existência, tá bom? Então, da mesma forma que o quantificador universal lá tem um positivo e negativo, o existencial também tem o positivo e o negativo. Ó, positivo e o negativo. Show? Então, olha lá. Então, se todo físico é bom em matemática, se eu quiser falar a mesma proposição categórica, agora, em vez de utilizar o quantificador universal, eu escolhi utilizar o quantificador existencial, ficaria assim, ó. Existe, tá? Existe físico que é bom em matemática. Show de bola? Show de bola? Tranquilo? Tranquilo. Agora, fala para mim, pensa comigo o quantificador universal da forma negativa. Olha lá. Existe físico que, olha lá, não é bom em matemática. Show de bola? Show de bola. Então, vocês acabaram de ver uma proposição categórica, os seus quantificadores e da sua forma universal e existencial. Um detalhezinho é a questão da simbologia, tá? Vocês vão ver que os quantificadores universais eles são representados pelo esse A de cabeça para baixo, enquanto que o existencial seria esse E do lado contrário. Show de bola? Grava isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Show. Então, quando eu estou falando aqui, ó, de um quantificador universal positivo, ou seja, quando eu digo assim, todo A é B, significa dizer que dentro das categorias B, tá? Dentro da categoria B, existe a galera que é A. Show? Então, toda vez que eu estou representando todo A é B, eu estou falando que dentro da galera B, tá? Dentro da galera B, existe o grupo que é A. Show de bola? Show de bola. E quando eu digo assim, todo A não é B, ou seja, um quantificador universal negativo, ou seja, todo A, vou botar aqui em vermelho, não, tá? Não é B, olha só. Então, eu tenho a galera lá do A, beleza? E tenho a galera também do B, tá? E nem um nem outro são a mesma coisa, ou seja, todo A não é B. Note que, quando eu estou falando todo A não é B, eu também poderia falar que nenhum, ó, nenhum A é B. Ou seja, o nenhum é um quantificador universal da forma negativa. Então, olha, anota aí, ó, quantificador universal da forma negativa, muitas vezes vocês vão vir, né? Vão vir o nenhum, ou seja, nenhum A é B, ou todo A não é B. Show de bola? Beleza. Olha lá. Agora, se eu disser assim para vocês, existe A que é B. Como é que eu vou representar isso em uma forma de diagrama? Olha lá, eu tenho o grupo do A, tá? E dentro dessa galera do A, existe algum que é B, tá? Ou seja, é todos? Não, existe. Então, eu estou falando de quem? Dessa galera aqui do meio. Show de bola? Ó, todo A, existe A que é B, existe A que é B, é essa galera aqui do meio. Show de bola? Show! Ó, além disso, eu posso falar ainda, existe, ó, existe A que não é B. Quando eu falo assim, existe A que não é B, eu estou falando dos quantificadores existencial da sua forma negativa.
Beleza. Como é que eu vou representar isso graficamente? Da mesma forma, pessoal, ó, existe a galera lá, opa, saiu um quadrado. Existe a galera do A, tá? Existe a galera B, beleza? Quando eu digo assim, existe A que não é B, eu estou falando de quem? Eu estou falando dessa galera aqui, ó. Que é A, mas não é B. Show de bola? Show de bola. Então, é essa a representação gráfica. E quando vocês estiverem diante dessa representação, pensarem nesses diagramas gráficos, né? Vocês vão resolver quase todas essas questões de proposições categóricas. Show de bola? Agora, deixa eu dar um detalhe para vocês. Muito importante, uma pegadinha, lá que seja. O que é mais cobrado em diagramas lógicos, tá? Na verdade, é a negação, tá? Negação de uma proposição categórica. E a gente acabou de ver que uma proposição categórica nada mais é do que uma proposição que tem um quantificador, não é isso? Todo A tem uma categoria ou sujeito e tem sua definição ou explicação, não é isso? Ou seja, quando eu quero fazer uma negação de uma proposição categórica, deixa eu dar um grande detalhe para vocês. Vocês vão negar os quantificadores. Vocês vão fazer, na verdade, melhor dizendo aqui, três passos. Três passos para fazer uma negação de uma proposição categórica. O primeiro passo é trocar, tá? O quantificador, no caso, se tiver um universal, vocês vão para um existencial. E se estiverem um existencial, vocês vão para um universal. Show de bola? Então, quando eu quero negar todo A é B, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar o quantificador. Ou seja, quando eu tenho todo, eu vou para o existe. Show de bola? Eu tinha um quantificador universal e fui por um quantificador existencial. Se tivesse o existe, eu iria para o todo. Show de bola. Beleza. O segundo passo é repetir, tá? Repete a categoria, ou melhor dizendo, categoria ou sujeito, tá? Sem bronca nenhuma. Ou seja, o A aqui eu vou repetir sem fazer nada, tá? Ó, existe A. Agora o terceiro passo. Nega a característica. Beleza. EB seria a nossa característica. E agora eu vou negar essa característica. Vai ficar não é B. Show de bola? É esses os três passos que vocês precisam para negar uma proposição categórica. E isso vai cair muito. Muito, 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 muito. E eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Olha lá. Exemplo. Todo físico é bom em matemática. Na letra A, teria a negação dizendo que é nenhum físico é bom em matemática. Agora pensa comigo. Essa negação está correta ou errada? Olha lá, professor, se eu discutir fazer três passos. O primeiro passo seria trocar os quantificadores. Se eu estou no universal, eu vou para um existencial. Se eu estou no existencial, eu vou para um universal. Eu estou no quantificador universal todo. Então, eu vou para um existencial. Tá? Então, seria existe, não é isso, professor? Exatamente. E o nenhum, o senhor me disse que o nenhum nada mais é do que o todo mais o não. Então, ou seja, ele está negando todo com todo. Isso pode acontecer? Não. Então, quando eu vou negar o todo, eu não posso ir para o nenhum. Por isso que muita banca vai brincar com isso com vocês, dizendo que a negação do todo seria o nenhum. Mas eu não posso, porque o primeiro passo que eu tenho que fazer é trocar um universal por um existencial. Então, seria existe. Olha lá. O segundo passo é repetir, né? A categoria ou sujeito do jeito que está, no caso a categoria dos físicos, existe físico, e agora eu vou, terceiro passo, que é negar a informação, que diz é bom em matemática, vai ficar não, neguei a informação, é bom
em matemática. Show de bola? Show de bola, professor? É difícil? Não é difícil. Professor, e se tivesse assim, olha só, nenhum, ó. Se tivesse aqui nenhum físico, olha lá, já está aqui. Nenhum físico é bom em matemática. E eu quero fazer a negação dessa frase. Nenhum físico é bom em matemática. Como é que eu faço? Bom, eu disse a vocês que o nenhum nada mais é do que o todo mais o não. Estão lembrados? Todo mais o não? Beleza. Então vamos lá, os 3 passos que a gente tem que fazer. Primeiro passo, universal para existencial ou existencial para universal. Se o nenhum é o todo mais o não, eu já estou no todo. Então eu vou para o existencial. Então vai ficar existe. Beleza. Eu vou repetir, né, o segundo passo. Segundo passo para fazer uma negação de uma proposição categórica, eu vou repetir, tá? Repetir o sujeito ou a categoria. Ou seja, existe físico, tá? Aí, olha, nota comigo, a gente tá falando do nenhum. Então vai estar lá, não é bom em matemática, tá? E o terceiro passo é negar, né? Negar a informação. Sendo que já tem não é bom em matemática. Se eu quero negar não é bom em matemática, basta tirar o não. Então vou excluir o não. Então vai ficar é bom em matemática. Show de bola? Entendeu o raciocínio? Beleza, se eu entendi o raciocínio, então show de bola. Toda vez que eu quiser fazer uma negação de uma proposição categórica, tá? Eu tenho 3 passos. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro passo, se estou num quantificador universal, eu vou para um quantificador existencial. Se eu já estou no existencial, eu vou para um universal. Eu vou repetir a categoria, né? Vou botar aqui, repete a categoria ou o sujeito, show de bola. E depois, uma bagunça isso aqui, deixa eu ajeitar. Repetir, tá? Repete a categoria ou sujeito, show de bola. E depois o terceiro passo é nega as características, definições, enfim. Beleza? Show de bola. Com essa parte teórica, a gente já tem todo o arcabouço necessário para a gente resolver a maioria das questões. Beleza? Vamos juntos resolver a primeira questão do dia. E a primeira questão do dia caiu para o investigador da Polícia Civil do Pará. E o ano foi 2021, beleza? Diz o seguinte: se a proposição todos os notebooks são computadores é sempre verdadeira, então é correto afirmar que, olha lá, existe, olha lá, ele está falando aqui uma proposição categórica. Todos os notebooks são computadores. Vamos representar isso em forma de diagrama, que fica mais fácil, pessoal. Olha lá, eu tenho os computadores, beleza? E dentro dos computadores existem os notebooks. Concordam comigo? Todo notebook é um computador. É isso que essa proposição categórica diz para a gente. Beleza. Então vamos lá. Classificar as alternativas como certo ou errado. Vamos dizer assim, olha lá. Algum notebook não é computador? Bom, né, pessoal? Não posso nem fazer essa avaliação, porque não existe algum notebook que não seja computador. Porque, na verdade, todo notebook é computador. Então, tá errado a alternativa A. A letra B disse, o conjunto dos notebooks contém o conjunto dos computadores. Na verdade, é o contrário, né? O conjunto dos computadores contém, ou seja, dentro deles tem os conjunto dos notebooks. Letra B está erradíssimo quando ele inverteu a ordem, tá? Nenhum computador é notebook. Errado, né, pessoal? Existem computadores que são notebook. Na verdade, a galera que está aqui dentro é um notebook e também é um computador. Então, erra quando ele fala aqui que nenhum computador é notebook, tá? A representação não é daquele grupo lá separado. Lembra? Beleza, show de bola. Letra D. O conjunto dos computadores contém o conjunto dos notebooks. Certinho. O conjunto dos computadores, o maior, contém dentro dele, tem os conjuntos dos notebooks. Show de bola. Gabarito da nossa questão, letra D. A próxima questão que a gente trouxe, né, caiu para perito, tá? Perito criminal no Rio Grande do Norte. E o ano foi 2000. A respeito da proposição todo crime tem solução, 3 peritos apresentaram a negativa dessa proposição, como segue. Perito A, perito B, perito C estão corretos. Olha lá, pessoal. Nada mais é do que a negação de uma proposição categórica. Olha a proposição categórica aí. Todo crime tem solução.
a gente acabou de ver que uma proposição categórica ela tem três coisas. Primeiro, o quantificador. Segundo, a categoria ou chamado sujeito. E o terceiro, a informação, né, ou as características do sujeito. E a gente disse que para fazer uma negação, tá? Uma negação, a gente tinha que fazer três passos. Para o primeiro, trocar o quantificativo, né? O quantificativo. O primeiro seria trocar o quantificador, né? Se eu estava diante de um universal, eu iria para um existencial. Ou ainda, se eu estava diante do existencial, eu iria para o universal. Show de bola. E olha lá, ele fala aqui todo crime. Então, a gente vai para um existencial, porque ele está no universal, então a gente tem que ir para o existencial. E o existencial a gente tem três, né? Mais usados, que são o chamado P. Pode ser o pelo menos um existe, o algum, tá? Todos eles são quantificadores existenciais. Então, qualquer um deles estava para mim. O segundo passo seria repetir, né? Repetir o sujeito ou a categoria, enfim. E o terceiro passo seria negar, né? Negar a característica. Beleza, pessoal? Vamos lá, ver quem fez certo. Primeiro, perito A. Ele disse algum, tá? Ou seja, ele estava no universal, trocou por existencial. Primeiro passo, fez. Crime, repetiu o sujeito, categoria, sem problema nenhum, e negou a informação, negou a característica. Não tem solução. Perito A, você está corretíssimo, beleza? O perito B disse todo crime não tem solução. Errado, né, pessoal? Por quê? Ele deixou, ó, o quantificador universal, ou seja, ele trocou todo pelo todo. Na verdade, ele manteve o todo, né? Então, a gente sabe que está errado, né? Ele teria que trocar o primeiro passo, ele não fez. E o perito C disse pelo menos um. Show de bola, quantificador universal. Crime, repetiu. Show de bola. Não tem solução. Show de bola. Ou seja, está correto o perito A e o perito C. Gabarito, pessoal, letra E. Show de bola, vamos para a próxima questão? A próxima questão, Polícia Civil do Goiás, e o ano foi 2022, e diz o seguinte: sabe-se que todo agente de polícia da terceira classe deve ter graduação completa em nível superior. E algum agente de polícia da terceira classe efetuará a diligência a fim de prender criminosos. Então, considerando que foi dito, pode-se concluir que, olha lá, pessoal, ele disse que todo agente de polícia da terceira classe tem nível superior. Ou seja, a galera que tem nível superior, tá? Dentro da galera que tem nível superior, está os agentes da terceira classe. Agente da terceira classe. E ele ainda falou o seguinte, que algum agente da terceira classe efetuará diligência. São todos? Não, algum. Tá? Então, a gente pode representar dessa forma aqui. Ó. Existe, tá? Existe um agente da terceira classe, ó, agente da terceira classe que efetuará diligências. Tá? Efetuará diligência. Show de bola. E aí, considerando o que foi dito, a gente pode concluir que a agente da terceira classe que não tem graduação completa de nível superior, óbvio que não, né, pessoal? Todo agente de terceira classe tem, tá? Graduação completa de nível superior. Letra A, está errado. Olha lá. Todo indivíduo com graduação completa de nível superior é agente de terceira classe? Óbvio que não, né, pessoal? Confundiu as bolas aí, ele trocou. Na verdade, todo agente que é. Ou seja, existe um pessoal aqui de nível superior, que tem nível superior e que não é agente da polícia de terceira classe, tá? Então, erradíssimo aqui. Letra C. Todo agente da polícia de terceira classe efetuará diligência a fim de prender criminosos? Não. Todo não, né? Algum deles, né? Existe um agente aqui, ó. Existe um agente que não vai efetuar, né, diligências, beleza? Então, é erradíssimo quando ele fala aqui que todo agente efetuará diligência. Algum, na verdade. Alguém com graduação completa, sim, efetuará diligência a fim de prender criminosos. É exatamente o gabarito da nossa questão. Olha, pessoal, alguém, ó, essa galera aqui, ó, por exemplo, essa galera que está aqui no meio, tem nível superior, né? Tem graduação completa de nível superior, efetuará diligências a fim de prender criminosos. Quem é esse alguém? É justamente o alguém que também é agente da terceira classe. Gabarito da nossa questão. Letra E, só para a gente ver o que é que está errado. Todo criminoso preso por um agente, criminoso não, a gente nem está falando dos criminosos, é erradíssima essa alternativa aí, não tem nem o que se verificar, beleza? Gabarito então, letra
D de dado. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, perito criminal, tá? Ano 2021, e diz o seguinte: considere a sentença. Todos os peritos da equipe do chefe Hugo tiveram êxito nos exames periciais na área de criminalística, tá? Nessas condições, assinale a alternativa correta, obviamente, né? Então, ele diz o seguinte, pessoal, que todos os peritos, né, da equipe do chefe Hugo, né, tiveram êxito, ou seja, entre a galera que teve êxito, estão, né, os peritos da equipe do chefe Hugo. Então tá, dentro da galera que teve êxito, estão os peritos da equipe do chefe Hugo. Vamos analisar agora as alternativas. A letra A diz o seguinte: o chefe Hugo teve êxito? Não, né, pessoal? A gente falando da equipe do chefe Hugo, não o chefe Hugo. Letra B, o chefe Hugo, novamente, estou falando do chefe Hugo, estamos falando da equipe dos peritos, né? Se Ivo, letra C, se Ivo não teve êxito nos exames de perícia na área de criminalística, ou seja, está aqui do lado de fora. Hugo não, Ivo, né? Ivo, está aqui do lado de fora. Então, ele não é perito da equipe do chefe Hugo, obviamente, né, pessoal? Se ele não teve nem êxito, como é que ele vai ser perito do chefe Hugo, né? Então, letra C é nosso gabarito, beleza? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão? A próxima questão diz o seguinte: considere os pares de afirmações a seguir em que são relacionados premissas e suas possíveis conclusões. Julgue do ponto de vista lógico se a conclusão pode ser obtida a partir das premissas. Vamos lá. A primeira premissa diz o seguinte: algum político é rico, e a conclusão seria que algum rico é político. Pessoal, quando eu falo que algum político é rico, se a gente for representar em forma de diagrama, a gente representa dessa maneira. Existe o grupo dos políticos e existe o grupo dos ricos. Concordam comigo? E a gente está falando dessa galera aqui do meio. Isso eu posso concluir, através disso aí, que algum rico, olha lá, algum rico é político, né? Eu estou falando, na verdade, dessa mesma galera, sim. Significa dizer, né, em outras palavras, que o quantitativo existencial afirmativo, ele possui uma característica da comutatividade, tá? Beleza, show de bola, mas isso aqui é um pouco mais avançado, não vem ao caso, mas olha só, a gente consegue, a partir dessa premissa, chegar nessa conclusão sem problema nenhum. O número 1 está correto. Número 2 diz: nenhum bombeiro é corrupto. E a conclusão seria que nenhum corrupto é bombeiro. Olha lá, tem a galera que é bombeiro. Quando eu falo nenhum, significa que eles estão em grupos distintos, tá? Nenhum grupo distinto. Eu consigo chegar nessa conclusão aqui, ó, que nenhum corrupto é bombeiro, sem problema nenhum. Eu estou falando da mesma galera. Show de bola? Letra B, número 2, na verdade, eu consigo chegar também. Agora, letra 3, na verdade, né, o número 3 diz o seguinte: todo professor é inteligente. Todo professor, então tem a galera dos inteligentes e dentro tem os professores. Eu consigo, né, a partir dessa premissa, chegar nessa seguinte conclusão aqui, ó, que todo inteligente é professor? Não, né, pessoal? Claramente a gente está falando de informações distintas, está falando de grupos distintos, está falando de representação de diagramas distintos. Ou seja, toda vez que a gente estiver diante do todo, né, ou seja, de um quantificador universal, né, eu entendo que ele não tem a característica da comutatividade, beleza? Então, o gabarito, né, que melhor explica, seria VVF. Gabarito, letra B de bola. Show de bola? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, advogado Júnior, né, da agência. O ano foi 2022 e disse o seguinte: sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os filhos de Belarmino nasceram em Porto Alegre, então é necessariamente verdade que, olha lá, todo filho de Belarmino nasceu em Porto Alegre. Ou seja, entre a galera que nasce em Porto Alegre, dentro deles estão os filhos de Belarmino. Então, filhos de Belarmino. Show de bola? Show de bola. Na alternativa A, é o seguinte: Belarmino não nasceu em Porto Alegre. A gente não consegue tirar essa conclusão, né, pessoal? A gente não consegue saber se nasceu ou não, porque estamos falando dos filhos dele e não dele. Olha lá. Se Bernardo não é filho de Belarmino, então ele não nasceu em Porto Alegre. Não existe essa relação, né, pessoal? Ele pode ser Bernardo aqui, ó, nascer em Porto Alegre e mesmo assim não ser filho de Belarmino. Então,
tá errado em dizer que não nasceu em Porto Alegre, não tem nada que a gente consiga concluir em relação a isso aí. Olha lá, se Belarmino nasceu, ó, letra C, na verdade. Belarmino nasceu em Porto Alegre. Não, né? A gente não está falando dele, né? Não tem nada a ver. A letra D diz o seguinte: se Basílio não nasceu em Porto Alegre, então ele não é filho de Belarmino. De fato, né, pessoal? Se ele está fora do grupo que nasceu em Porto Alegre, ele não pode ser filho de quem? De Belarmino, porque para ser filho de Belarmino teria que pelo menos ter nascido em Porto Alegre. Então, gabarito na nossa questão, letra D. Vamos só ver por que a letra E está errada, ó. Se Bento nasceu em Porto Alegre, então ele é filho de Belarmino. Errado, né, pessoal? A gente viu que pode ter alguém que nasce em Porto Alegre e mesmo assim não ser filho de Belarmino. Então, de fato, o nosso gabarito é a letra D e com isso a gente já pode ir para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é uma questão que muita gente teve dificuldade, tá? E tem um índice altíssimo de erro que traz essa agonia toda aí. Olha só. Mas essa agonia toda nada mais é do que uma negação de uma proposição, né? Conectada pelo conectivo da conjunção. Como vocês sabem, quando eu tenho um conectivo da conjunção e eu quero negar ele, né, pessoal? Basta eu fazer primeiro a troca do conectivo da conjunção pelo conectivo da disjunção e depois negar ambas as proposições. Lembrando disso? Espero que sim. Tá? Com isso, a gente já matava um monte de alternativa. Olha só, a letra A estava negando o conectivo I com outro conectivo I. Não pode. A letra C também, ó, negando conectivo I com outro conectivo I. E a letra D, novamente, negando conectivo I com outro conectivo I. Beleza. Show de bola. A segunda parte que eu queria que vocês observassem é o seguinte. Se eu quero negar, olha lá, primeira proposição, tá? Eu tenho que fazer a negação dela. Negação de não P, ou seja, eu tenho P, eu tenho que ir para não P. E eu estou com um universal, um quantitativo universal. E a gente viu que para negar um quantitativo universal, né, eu tenho que ir para o existencial. Show de bola? E olha lá, a letra B, ele está negando universal com universal. Já estaria errado também. Tá? Com isso, a gente já chegaria no gabarito, que é a letra A é. Mas vamos ver se está tudo certo. Olha lá. Ele tinha um universal, tá? Uma informação universal. Ele troca pelo existencial e nega, né, a informação. Tá? Repete X, ou seja, repete a categoria. Fez os 3 passos sem problema nenhum. A mesma coisa acontece com a segunda proposição, tá? Segunda proposição, ó. Ele troca o existencial, tá? O existencial pela universal, sem problema. Nega, repete o sujeito, né? Repete a categoria e nega, tá? Nega a informação. De fato, o gabarito nosso é letra E, sem problema nenhum. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa aqui que responde à negação da afirmação. Todo músico militar é forte e talentoso. Eu trouxe essa questão só para vocês terem um cuidado. Olha só, eu estou falando, novamente, de uma proposição categórica em que eu tenho um quantitativo universal, né? Eu tenho agora uma categoria, que seria a categoria de músico militar, e a definição. Sendo que, olha o detalhe da definição, ele fala forte e talentoso, tá? Ou seja, ele traz a ideia de uma conjunção, tá? Uma ideia de uma conjunção aqui, ó. E eu falei para vocês que para fazer a negação de uma proposição categórica, a gente tinha 3 passos. O primeiro deles era trocar o quantitativo universal pelo quantitativo existencial, né? Então, se eu estou em todo músico, seria existe, ou pelo menos, né? Ou algum, tá? Qualquer um desses me serviria. Beleza? Com isso aí, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Porque se vocês repararem, ó, letra A disse todo músico, letra B, todo músico, né? Letra C, existe. Beleza. A letra C, D e E cabe para mim. Show de bola. A outra coisa, eu disse o seguinte. Eu vou repetir a informação. Então, existe músico militar, né? Eu vou repetir a categoria. O sujeito. Existe músico militar, existe músico militar, existe músico militar. Sem problema nenhum. Agora, qual é o grande detalhe? Eu estou diante de uma proposição, né? Uma proposição composta pelo conectivo I, tá? E quando eu for negar, o terceiro passo seria negar
a informação, eu estou negando a informação com o conectivo I. E a gente viu que para negar o conectivo I, eu tenho que primeiro trocar o I pelo ou, né? Trocar o I pelo ou e negar ambas as proposições, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, que eu teria que trocar pelo conectivo ou. E note que a letra D continuou com o conectivo I. A gente já consegue eliminar ela também. Então estamos diante da letra C ou a letra E. Show de bola? Ó, agora eu teria que negar as ambas informações. Ele fala que não é forte, show de bola, não é forte, show de bola. Talentoso e não é talentoso. Só pode ser gabarito letra E, porque ele esqueceu de negar nossa segunda proposição. Show de bola? Show de bola. Com isso, pessoal, a gente chega ao fim, tá? Resolvemos bastante questões de teoria. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não esquece de deixar o curtir, de compartilhar com o teu Kanga, tá? E de seguir lá o professor na rede social. Grande abraço, chegamos ao fim dessa aula. Até a próxima. Valeu!